Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós temos a participação do professor Bento Duarte da Silva, ele é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal, onde desenvolve atividades da docência, pesquisa e orientação nos programas de pós-graduação em tecnologia educativa, em mestrado e doutorado. Também coordena a área de especialização em tecnologias educativas do mestrado e doutorado, em ciências da educação e também coordena um convênio de apoio de cooperação técnica entre a Universidade do Minho e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E hoje está conosco para falar um pouquinho sobre esse convênio. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco. O senhor que professor catedrático para o Brasil, o professor titular, já está aí praticamente no topo da, digamos assim, da cadeia produtiva, na perspectiva da função da docência. Eu queria que o senhor pudesse falar como é que começou, em 2012, esse convênio e quantos alunos estão hoje em tramitação dentro desse processo de formação. Bom, foi em 2012, como acabou de dizer, que os responsáveis da altura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o professor Belchior, que era reitor, Belchior Rocha, e o pró-reitor da pesquisa, o professor Zé Ivão, que entraram em contacto com a Universidade do Minho, também em contacto comigo, porque eu tinha vindo, antes do convênio, tinha estado em Natal, na Universidade Federal, para umas provas de doutoramento. Conversámos sobre a possibilidade de estabelecer essa parceria e assim foi. Portanto, ela foi firmada em 2012, parceria de formação dos docentes a nível de doutoramento, em várias áreas da Universidade do Minho. Quando o professor Belchior e o professor Zé Ivão se deslocaram à Universidade do Minho, início de 2012, contactaram todas as escolas. A Universidade do Minho tem 11 escolas e vimos quais eram as escolas disponíveis em proporcionar esta formação a nível de doutoramento. Portanto, firmou-se o acordo com o Instituto de Educação, também com a Escola de Engenharia, o Instituto de Ciências Sociais e a Escola de Ciências. Portanto, foram estes 4 ramos de doutoramento. A totalidade andou quase uma centena de professores do IFRN que entraram neste processo doutoral. Servidores também, não só professores? Não, na altura era só mesmo professores. Só professores. Os servidores foi agora em 2018, num processo de mestrado, porque se entendeu, aqui já foi até com outra presidência, aqui no Instituto Federal, o reitor Willis e o pró-reitor professor Márcio Azevedo, que entenderam que os servidores também deveriam ter uma formação de pós-graduação, iniciando por nível de mestrado, e aqui estabeleceu-se com o Instituto de Educação. São cerca de 60 servidores, que estão a fazer o mestrado no Instituto de Educação. Nas áreas de especialização de Sociologia da Educação, Desenvolvimento Curricular e Tecnologia Educativa e Educação em Ciências. Portanto, são 4 áreas, cerca de 60, sensivelmente. Portanto, mas isso foi mais recente, No programa doutoral, eu acho que tem sido um aproveitamento diferente de ramo de doutoramento para ramo de doutoramento, em termos de escolas. Por aquilo que eu coordeno a área de educação no âmbito desta cooperação técnica, eu posso... Os números, nós tivemos 48 candidatos, Desses 48, 18 já defenderam as provas. Penso que têm todos já o doutoramento até revalidado
em várias universidades aqui do Brasil, desde a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Minas Gerais, a USP de São Paulo, a Universidade também do Rio Grande do Sul, portanto, várias universidades, os estudantes, os doutores, não é? Os estudantes que depois tiram o grau, ficam doutores, é que escolhem a universidade. Temos mais 5 que já entregaram, não é? Portanto, esses 18 que defenderam, mais 5 serão 23, e temos mais 15 em curso. Esta semana aproveitei para fazer uma reunião com os responsáveis aqui do FRN desse convênio, não é? Para acertarmos desses 15 se todos estavam em processo de continuidade e de conclusão. Fiquei com a ideia que sim, não é? O que isso quer dizer que nós devemos ter, quando isto terminar, e esses que estão em curso são para terminar em 2019, até meados de 2019, portanto nós devemos ter cerca de 40, 30, entre 35 a 40 doutorandos, estudantes, né, de doutoramento, que concluíram o respectivo doutoramento. Houve 13 que desistiram, não é? Alguns infelizmente por doença, outros porque viram que o processo de doutoramento é um processo exigente, não é? E, portanto, de dedicação, não é? E daí virem, não é? Alguns estavam também um pouco próximos da aposentação e, portanto, o esforço que o doutoramento lhes poderia estar a exigir não compensava porque estavam próximos da aposentação e portanto, as desistências, houve 13 que desistiram, não é? O que isso também nos coloca aqui até nesta entrevista, não é? Porque vamos estar a falar numa renovação desse acordo e das novas vagas. Eu faço exatamente essa. De 2012 para cá, né, houve alguma alteração no número de vagas? Quais as mudanças que ocorreram, né? O senhor já nos adiantou que em 2018 houve a oferta para os servidores também que não eram docentes, né? Que estão dentro da instituição e também têm cargos educativos, né? Então, quais foram as mudanças que ocorreram? Só do número de vagas ou a sistemática de vindas? A mudança que ocorreram, de facto, foi uma manifestação de vontade mútua de que este acordo continue. Então, foi sempre renovação, né? Houve renovações do protocolo de cooperação por mais 5 anos. Houve renovação do termo aditivo, porque um termo aditivo tem 5 anos de duração. Portanto, o termo aditivo terminou em 2012, terminou em finais de 2017. Portanto, houve essa renovação do termo aditivo para que os que estão em curso concluam o doutoramento respaldados, não é? por um acordo entre as duas instituições. E agora o que nós estamos a pensar, ou melhor, os responsáveis do IFRN estão de facto a lançar-nos um novo desafio, nomeadamente ao Instituto de Educação, para que haja uma continuidade e uma abertura de novas vagas, não é? Professor, como é que funciona no âmbito da pesquisa, né? O senhor já exerceu vários cargos de liderança, presidência, vice-presidência de algumas áreas na área da educação, né? Como é que funcionam essas pesquisas no Instituto de Educação do Minho, em nível de mestrado e doutorado, quando a gente traz alguns pesquisadores brasileiros? Ou seja, eles precisam ter uma pauta de algumas pesquisas que dialogam com temas portugueses e brasileiros, tem que ser temas brasileiros, tem que ser temas portugueses, transcende para outras pesquisas de outros países. Como é que funciona isso? Não, a pesquisa é o estudante que levanta, não é? Quer dizer, que é suscitado por problemas de investigação, não é? O que é que o estudante quer investigar? Portanto, tudo começa por aí, não é? Não há previamente uma listagem de temas, não é? De facto, aí o desafio é remetido para o estudante, não é? O que é que o estudante quer investigar? A tal pergunta de investigação, não é? O problema de investigação, a pesquisa... Parte metodológica, né? Bom, depois é toda a parte metodológica, mas o
o início, não é, de um bom projeto de investigação é, de facto, a pergunta de investigação, ou seja, o que é que eu vou investigar? Não é? O que é que interessa investigar? Que problema é que eu quero perceber, não é? Um problema que seja relevante para a comunidade académica, que seja relevante para a comunidade mais envolvente, não é? Portanto, essa pergunta, não é? Essa pergunta de partida, não é? A questão de partida é que é fundamental. Isso é um sucesso dos projetos, começa por aí, não é? Começa pela interrogação que o próprio estudante, e portanto aí o candidato tem mais motivação, porque se lhe fosse proposto um tema, ele podia dizer, isso não me interessa, não é? Podia estar a investigar não ter vontade, não é? de investigar aquele tema. Não, é o próprio estudante, não é? Que vai dizer, eu gostaria de investigar, não é? Gostaria de perceber, não é? Gostaria de investigar este assunto. E, portanto, o estudante tem que fazer um projeto. É claro, nessa elaboração do projeto, ele já é apoiado por orientadores, portanto, por professores da Universidade do Minho, é? Neste caso do Instituto de Educação, para fazer o desenho do projeto. Há também uma matriz, não é? Isto agora já para os futuros candidatos, não é? Porque este processo que se vai abrir é um processo que se vai iniciar de novo. Eu sei que na etapa anterior houve muitos suplentes, não é? Houve duas fases na etapa anterior, portanto, o IFRN estabeleceu, por exemplo, para as Ciências da Educação, estabeleceu 50 candidatos e na primeira fase de candidatura, em 2012, os 50 candidatos, as 50 vagas não preencheram. Não preencheram. Eventualmente poderia haver alguns estudantes, alguns candidatos que não estavam muito bem a acreditar no processo, como é que se este processo ia resultar, não é? Mas eram 50 inscrições e eram 50 vagas também, não? Eram 50 vagas. Eram 50 vagas. E quantos entraram nesse primeiro momento? Entraram depois 50, não é? Mas entraram 50 porque teve que se fazer um segundo processo de candidatura que já foi em 2013. E então, em 2013, como os professores do FRN viram, não é, que aqueles que entraram em 2012 estava de alguma forma a resultar, a metodologia estava a ter resultados, então em 2013 houve muitas inscrições, não é? De tal forma que nós tivemos que fazer um processo seletivo de quem é que entrou mesmo, quem é que foi admitido e quem ficou a suplentes. Professor, eu vou precisar fazer uma pausa. Mas só esclarecer esta parte aqui dos suplentes, não é? Porque às vezes nós, como agora vamos abrir nova fase, não é? E os suplentes às vezes perguntam se esse processo ainda continua ativo. Eu vou só pedir fazer uma pausa para a gente ir para o intervalo e na volta a gente continua desse ponto. Tá certo, professor? Ok. Você de casa não saia daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. E atenção você que é servidor do Instituto, novas vagas virão e você pode ficar atento para se candidatar a uma delas. A gente volta já. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra,
cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Bento Duarte da Silva, professor catedrático da Universidade do Minho, no Instituto da Educação, onde ele coordena um apoio de cooperação técnica entre o Instituto e o determinado Instituto da Educação da Minho. Professor, a gente, no bloco anterior, precisei fazer uma pausa na sua colocação, na fala, mas eu já faço a pergunta, né? Houve uma suplência e houve um segundo processo em 2013. Como é que funcionou esse processo de tramitação, essas novas vagas? Né? Porque às vezes fica a dúvida quem era suplente e pleiteou nova vaga. Como é que funcionou essa entrada? Não, ficou bem, não é? Quer dizer, é como qualquer processo de candidatura, porque aí o número de candidatos ultrapassou a oferta. Portanto, houve uma demanda em 2013, houve de facto uma demanda que excedeu muito a oferta, porque era só para completar, né, o número de vagas, era a relação dos candidatos que tinham sido admitidos na primeira fase em 2012 e aqueles que faltavam até o número 50, porque é evidente o Instituto pôs para a educação o número de 50. Portanto, a demanda foi excessiva, nós fizemos a seriação da análise do currículo, da análise do pré-projeto, do pré-projeto que o candidato apresentou, e uns foram admitidos e outros ficaram suplentes. Houve alguns suplentes que entraram, não é? Porque é óbvio que durante uns tempos, se alguns daqueles admitidos desistiram, e alguns desistiram, não é? Logo passado 3, 4 meses, até 6 meses, não é? Desistiram, nós então chamámos os suplentes. Não é? Por isso é que há, por exemplo, doutorandos que começaram em 2014, outros até em 2015. Esses eram os suplentes. Não é? Mas agora, eles têm o mesmo tempo normal. É, o mesmo tempo normal. Agora podemos assim, às vezes perguntam-me, não é? Como eu sou responsável, bom, esses suplentes ainda continuam para um novo processo de candidatura, não é? Bom, aqui nós entendemos que não é? Porque, de facto, aqueles suplentes funcionaram para o primeiro processo de candidatura do convênio, não é? Nós agora vamos para um segundo processo. Portanto, um novo processo, não uma reabertura de vagas, é um novo processo, não é? Até porque de 2012 ou 2013 até 2018, não é? Portanto, este processo vai ocorrer até em 2019, muita coisa mudou, não é? Estamos aqui a falar em 6 anos, não é? Portanto, alguns dos projetos que aqueles candidatos que ficaram os suplentes apresentaram, porventura eles já querem investigar outras coisas, não é? E não aquele assunto que em 2013 estava em cima da pauta, não é? Estamos a falar de passados 6 anos, não é? Ou 5 anos. Portanto, vai abrir um processo de candidaturas. Esse processo será aberto e publicitado, e penso que esta entrevista também tem essa finalidade, de fazer essa divulgação. Eu penso que de alguma forma estarei, não digo autorizado, mas enfim, poderei informar, mas depois o responsável, o seu pró-reitor, o professor Márcio Azevedo, informará os candidatos com mais detalhe, mas eu penso que estarei autorizado a dizer que se estima que vai haver 30 vagas para novos candidatos de doutoramento e, portanto, estão todos em pé de igualdade. Portanto, esta entrevista também serve de alguma forma para fazer essa divulgação, que vai haver um novo processo, portanto, toda a gente vai iniciar em pé de igualdade, não é? E tem que apresentar o processo de seleção, processo esse que consta do currículo. Quem faz a seleção somos nós, não é? Não é o IFRN que faz. Já em 2012 não foi o IFRN que fez a seleção, atenção. Nem depois em 2013, não é? O IFRN não teve nada a ver quem é que era o admitido e quem é que era o suplente. Quem fez isso fomos nós, não é? Um júri, não é? Um júri nomeado, são 3 pessoas. O júri é nomeado em conselho científico, não é?
e faz a análise do currículo, não é? Faz a análise do currículo, se as pessoas têm experiência docente, se as pessoas têm, por exemplo, o candidato a doutoramento se tem mestrado, portanto, um candidato a doutoramento com mestrado tem mais pontuação do que se só tiver a licenciatura, não é? Se tem publicações, se está implicado em projetos, portanto, tudo isso enriquece o currículo, não é? E depois a outra apreciação que se faz é sobre o projeto, não é? Embora seja, ou melhor, um pré-projeto, embora seja ainda um pré-projeto, é uma síntese do pré-projeto. O que é que o candidato quer investigar, não é? E depois será distribuído no site do FRN essa matriz do pré-projeto para toda a gente saber o que tem que fazer. Portanto, são uma média de 2.000 palavras, o pré-projeto andará em 2.000 palavras, mas ele tem que fundamentar o problema, não é? Qual é o problema da pesquisa, não é? Fundamentar esse problema, dizer qual é a relevância desse problema, não é? E depois algum enquadramento teórico sobre esse problema, não é? Porque estamos a falar num doutoramento, portanto, à partida significa que as pessoas têm mestrado, portanto, se tiverem tendo mestrado já estiverem envolvidos num ato de pesquisa, portanto, têm uma autoridade teórica, têm conhecimento teórico sobre o assunto, não é? E depois a metodologia, não é? Como é que acha que aquele problema pode ser desenvolvido, qual é a metodologia para se levarem à frente aquela pesquisa, portanto, em termos metodológicos. Portanto, é algo simples, não estamos a falar ainda no projeto definitivo que depois vai ser apresentado ao Conselho Científico, porque esse projeto definitivo vai ser apoiado e trabalhado já com o apoio do orientador, mas é um pré-projeto que um candidato ao doutoramento tem por obrigação, não é? De saber apresentar e de saber, pelo menos, dizer o que é que vai fazer. Por exemplo, contrariamente ao mestrado, também este ano, como disse, em 2017, né? 2017, 2018, né? Houve a candidatura do mestrado, nas áreas que eu aqui já falei. Nesta fase, todos esses candidatos já concluíram o primeiro ano curricular. Estão a iniciar já o ano da dissertação do mestrado, que é a componente de pesquisa, mas então a candidatura ao mestrado já não precisa de apresentar, aí não apresenta um pré-projeto, aí é só a análise do currículo, não é? Mas no doutoramento estamos a falar de outra exigência, a pessoa tem, como já fez o mestrado, e o mestrado é uma iniciação à investigação, ao fim e ao cabo, o mestrado... Um estudante, quando faz o mestrado e a dissertação do mestrado, terá que aprender a desenvolver um projeto de pesquisa, não é? Portanto, isso faz com que no doutoramento ele tenha já essa capacidade de, pelo menos, fazer um esboço, não é? Apresentar um resumo, não é? Daquilo que vai fazer no projeto de doutoramento. Portanto, sintetizando só, para ficar assim esclarecido, a análise dos candidatos, no mestrado é só a análise a partir do currículo, não precisa de apresentar nada sobre o projeto, mas no doutoramento a análise é feita através do currículo, não é? E depois é feita também com um sumário do que o candidato pretende investigar. Todas as pontuações são conhecidas do candidato, portanto, o candidato sabe qual é o peso que se atribui ao currículo, sabe qual é o peso que se atribui ao projeto, portanto, o candidato sabe à partida de um edital, como né, é que... É um edital. É um edital, não é? Normas, né? Como é que a candidatura se processa, é um edital. Professor, uma última pergunta que pode suscitar em quem vai participar desse processo. Como é que acontece a escolha ou a decisão de quem é o professor que vai orientar esse determinado aluno? Ok. Aqui passa pelo... O aluno tem... Vamos falar de doutoramento, não é? E depois podemos também falar de mestrado. No doutoramento, o estudante tem que apresentar
na sua candidatura as tais linhas, o sumário do pré-projeto de investigação. As tais linhas, o sumário do que é que ele pretende investigar. Ora bom, é nessa leitura desse pré-projeto que o coordenador de cada área, de cada especialidade, porque estas 12 especialidades que eu acabei de referir, têm um coordenador. E o coordenador vai dizer, bom, esta especialidade está mais de acordo com a linha de pesquisa de o docente X, o docente Y, não é? Portanto, nós tendemos a aproximar, não é? Os orientadores, os nossos docentes, não é? Nós temos cerca de 80 docentes, não é? E a maioria deles são todos doutorados, portanto, são todos potenciais candidatos a serem orientadores. Nós tendemos, e depois cada especialidade tem os seus docentes, nós tendemos a aproximar a problemática de investigação do respectivo docente que investiga, que pesquisa essa área para orientar. Portanto, aqui o candidato não tem grande capacidade de dizer, porque não conhece, não é? Claro. Dizer eu gostaria de ter o docente A, B ou B, não conhece, não é? Portanto, não pode fazer uma coisa dessas, não é? Diferente é no mestrado, não é? Porque no mestrado a investigação dá-se no segundo ano, o mestrado tem 2 anos, dá-se no segundo ano, mas no primeiro ano há uma última unidade curricular que tem um nome que se chama Seminário de Investigação, não é? Ora bom, e é nesse Seminário de Investigação que o estudante faz também um pré-projeto de investigação. É aí que ele faz o pré-projeto de investigação. E, por norma, essa unidade curricular é lecionada pelo coordenador do mestrado. Não é? Bom, aqui, como o estudante já vai conhecendo os docentes, porque os docentes são professores do respectivo mestrado, há especialidades que, por exemplo, eu sou o coordenador da tecnologia educativa. Como é que eu faço? Não é? Mas eu sei que outras áreas é diferente. Mas como é que eu faço? Eu digo ao estudante que me indique 3 candidatos, 3 possíveis docentes para serem seus orientadores. E que ponham o primeiro, segundo e terceiro. Eu, por norma, tento, não é? E procuro que pelo menos um dos 3 indicados pelo candidato seja o orientador. Portanto, aqui podemos assim dizer, há um processo de audição, não é? ao estudante, não é? Ao aluno que frequentou o primeiro ano, há um processo de audição que ele diga gostaria de ser orientado por fulano, e depois na medida do possível tenta-se respeitar, às vezes pode não ser possível, não é? Mas na maioria do possível, e eu quase que diria quase em 100% dos casos, como sucedeu este ano no IFRN, em Tecnologia Educativa, que é onde eu sou responsável, há cerca de 16 ou 18 estudantes, e eu penso que na maioria do possível foi possível indicar um professor dentro daqueles 3 que foram escolhidos pelo candidato. Ok, professor. Muito obrigado pela entrevista. O nosso tempo finalizou, mas queria agradecer, em nome da instituição também, esse protocolo, a parceria e as informações para os próximos candidatos. Eu é que agradeço, não é? É sempre com muito prazer, não é? Satisfação que eu venho ao IFRN. A instituição também já teve um grande cuidado para comigo, porque já me instituiu amigo do IFRN. Tenho uma placa em casa que diz amigo do IFRN, portanto essa distinção. E de facto é um instituto que eu acho que está muito bem organizado, não é? Está muito bem organizado nos seus respectivos campos. Eu vou conhecendo também alguns campos, dos responsáveis, dos docentes, dos servidores. Os servidores que estão no mestrado são exemplares, todos exemplares, nomeadamente da tecnologia educativa, que partilho mais, não é? Sou docente deles, não é? Todos muito aplicados,
Estou convencido que todos farão a dissertação de mestrado. Portanto, muito aplicados, já foram aplicados durante todas as unidades curriculares e, portanto, é com muita satisfação que eu vejo esta parceria e com satisfação ainda redobrada de ver que os responsáveis do FRN, pelo seu reitor, professor Willis, e pelo seu pró-reitor, professor Márcio, que há essa continuidade e a intenção de fazer essa continuidade desta parceria. Ok, professor, muito obrigado. E agradeço você em casa também, você internauta que está acompanhando o nosso programa, os nossos programas que já foram inseridos na web, mais uma edição do nosso programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana ou então a qualquer momento com um clique do seu computador no próximo programa. Até lá!